Começa agora mais um episódio do nosso podcast Trocando Experiências, um espaço para conversar sobre educação de verdade, com afeto, acolhimento e prática. Me chamo Jéssica Gomes e hoje o papo é sobre dificuldade de aprendizagem nas escolas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje vamos falar sobre um tema muito presente no dia a dia das escolas, a dificuldade de aprendizagem. E para compor nossa roda de conversa de hoje, teremos nossos professores que estarão respondendo algumas perguntas dos nossos ouvintes. Você já teve um aluno ou conhece alguém que tem dificuldade de aprender a ler, a escrever ou a entender matemática? Muitas vezes, esse aluno não tem um transtorno. Ele só precisa de uma abordagem diferente, de um olhar sensível. Hoje a gente vai entender melhor o que são essas dificuldades, o que causam, como diferenciar de um transtorno e, principalmente, o que pode ser feito para ajudar. Vamos juntos? No nosso primeiro bloco, temos uma pergunta do nosso ouvinte. O que são dificuldades de aprendizagem? Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar no quadro Trocando Experiências. Já respondendo a pergunta, a dificuldade de aprendizagem é quando o aluno tem algum obstáculo para aprender, mas isso não significa que ele tenha algum problema de saúde ou deficiência. Muitas vezes, essas dificuldades elas estão ligadas a fatores emocionais, sociais, familiares ou pedagógicos. Um exemplo disso uma criança que dorme mal, que não tem uma rotina de estudos, que passa por situações difíceis em casa. Essa criança, ela tem uma grande probabilidade de ter dificuldade na escola. E um outro exemplo também é o professor que usa sempre a mesma metodologia para todos os alunos, que não tem um olhar sensível para as crianças, aquelas que têm mais dificuldades. E aí, e com isso ele não percebe que alguns alunos eles têm mais facilidade para aprender com jogos, com imagens, com explicações mais práticas. Eu acredito muito que o professor ele tem que ter essa sensibilidade no olhar para poder ajudar essas crianças que têm dificuldade, esses alunos com dificuldades. Assim damos início ao nosso bloco 2. Temos uma pergunta muito interessante aqui do nosso ouvinte. Diferença entre dificuldade e transtorno de aprendizagem. Boa tarde, quero aqui agradecer a oportunidade de estar participando do quadro Trocas de Experiência e já respondendo sua pergunta sobre dificuldade e transtorno na aprendizagem. Vamos lá. Primeiramente, falando sobre dificuldade de aprendizagem. Sabemos que dificuldades na aprendizagem são apenas obstáculos temporários que afetam o processo de aprendizagem. Essas dificuldades, certo, ela pode ser causada por algum fator, ou seja, externo, como método de ensino inadequado, ou então falta de motivação. Também pode vir através de problemas emocionais ou mesmo situação de vida complicadas. Muitas das vezes, com o apoio certo, pode ser recuperado, com suporte adequado, mudanças no ambiente de aprendizagem. Então, essas são algumas características que os alunos podem ter como dificuldades para ter uma boa aprendizagem, certo? E falando aqui sobre os transtornos, que são condições neurológicas que afetam a capacidade de um indivíduo de adquirir competências específicas, como leitura,
causada pela dislexia, a escrita, que é causada pela disgrafia, ou a própria matemática, que é causada pela descalculia. Então, geralmente, tem uma base biológica ou genética, certo? E não são causados por fatores externos. Embora o ambiente possa influenciar a manifestação dos sintomas. Quais sintomas? Sintomas estes, né? Detectado eles, vão precisar de diagnóstico clínico e acompanhamento especializado para poder requererem intervenções educacionais. Essa intervenção educacional especializada e adaptações contínuas para ajudar o indivíduo a aprender de maneira eficaz. Mas como isso aí pode acontecer, certo? Muitas das vezes, alunos com dificuldades são confundidos com alunos com transtornos. Essa confusão muitas das vezes acontece dentro da própria escola, certo? Então, isso gera um rótulo de prejuízos emocionais dentro da aprendizagem do aluno. Ambos podem impactar, certo, no desempenho acadêmico, mas os transtornos de aprendizagem, eles requerem uma abordagem mais específica, certo? E contínua devido à sua natureza duradoura. Vamos lá, exemplo. Um aluno pode estar com dificuldades para ler porque nunca teve contato com o livro em casa, certo? Então, não porque tem dislexia. Outro exemplo. Uma aluna que não consegue se encontrar pode estar passando por um momento emocional difícil dentro da própria família, dentro de casa mesmo, certo? E não necessariamente por ela ter TDAH. Dando início ao nosso bloco 3, nossos ouvintes estão inspirados hoje. A terceira pergunta que vem aqui para a gente responder juntinho. O papel do professor e as intervenções possíveis. Boa tarde, já agradecendo a oportunidade de estar no quadro Trocando Experiências, e já respondendo a sua pergunta, sim, existem muitas estratégias simples que podem ser usadas na sala de aula para facilitar a aprendizagem de quem tem mais dificuldade, de quem tem suas limitações. Por exemplo, quando formos planejar nossa aula, nossa atividade, que a gente evite atividades longas demais. Sabemos que nossos alunos, ele tem o seu tempo de concentração, ele tem o seu tempo de conseguir interagir, de participar de qualquer atividade que seja, por mais simples que seja, né? De principalmente usar jogos e materiais concretos, como as letras móveis, figuras geométricas, cubos encaixáveis. Isso tudo faz com que o aluno se interesse para participar, para tocar, para ver, né? Principalmente que muitos desses recursos, eles vêm com cores que chamam a atenção da criança. E principalmente o aluno precisa estar ali sempre perto do professor, o professor perto do aluno, auxiliando, ajudando na elaboração de qualquer que seja a atividade, né? Como já falei, você pode dividir uma atividade, dependendo da atividade, se ela requer um tempo maior, dividir em etapas, né? Você pode fazer ali um pouquinho, sai, brinca, depois retorna, faz um pouquinho com ele, até ele conseguir concluir
a atividade. Isso é importante. Que a gente adapte o tempo dele, desse aluno, para que ele possa vir querer fazer a atividade, executar ali a sua atividade, seu trabalho, né? E principalmente quando se faz trabalho em grupo ou trabalho fora, assim, né, em público, que se evite chamar a atenção do aluno, deixar ele participar da maneira dele, que ele se divirta, que ele se sinta à vontade. Por mais que ele não esteja acompanhando a mesma dinâmica dos outros coleguinhas, mas é importante deixar ele participar, que ele fique ali inserido, sem ser corrigido, sem ser chamado a atenção, né? E você usar de estratégia com cores, imagens, recursos visuais, que esse tipo de recurso chama a atenção do aluno, faça com que ele queira participar, faça com que ele queira estar ali presente. E basta você, enquanto professor, você ter também sua paciência de esperar o tempo do aluno até que ele consiga executar a sua atividade, executar a sua tarefa. Isso é fundamental. Para encerrar nosso bloco 4, fizemos um top 5 e essa aqui foi a pergunta que foi mais pedida aqui no nosso podcast. A importância da parceria entre a escola e a família. Agradecendo a oportunidade de estar no quadro trocando experiência e respondendo também a sua pergunta. A escola e família é crucial e fundamental para o desenvolvimento integral do aluno, propondo ambientes de aprendizagem mais eficaz, usando estratégias como algumas atividades que possam favorecer o conhecimento dos alunos. As crianças se sentem mais seguras e valorizadas também. Isso também motiva as crianças e elas com certeza tendo o apoio dos pais, dos familiares, elas se sentem mais apoiadas. E é importante também, com todo esse apoio, que a escola dá para os alunos também, porque nós sabemos que através desse apoio, família, escola, a gente pode fazer a diferença. A escola tem a responsabilidade, ou seja, a família tem a responsabilidade de trabalhar junto com a escola para uma educação de qualidade. E para concluir o nosso quadro Trocando Experiências, como dizia Vygotsky, a aprendizagem acontece primeiro no social, depois no individual, ou seja, ninguém aprende sozinho. Que a gente nunca se esqueça, antes de ensinar qualquer conteúdo, é preciso enxergar quem é o nosso aluno. E para finalizar, né, com uma frase, cada criança aprende do seu jeito, no seu ritmo. E ensinar também é aprender com ela. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Trocando Experiências. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com os colegas, professores, educadores e responsáveis. Até o próximo episódio.